Bom dia aí, o pessoal do Face aí, meus colegas, amigos, seguidores, né? Esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre terapias integrativas, né? A visão saúde e doença na visão terapêutica integrativa, terapeuta integrativo. Faz mais de 25 anos que eu me formei na primeira área da terapia integrativa. Hoje eu sou docente nessa área e vejo que as pessoas ainda não entenderam o processo saúde e doença. Será que entenderam o processo saúde e doença na visão terapêutica, né? Na visão terapêutica, como funciona o processo saúde e doença? Vamos lá. Infelizmente, de uma forma globalizada, não se cuida da saúde, se cuida da doença, da patologia. Mas como assim, doutor Pedro, se cuida da doença e não se cuida da saúde? Então vamos lá, processo do adoecer, né? A pessoa, ela vai ao médico, ela está tendo um sintoma, aí esse sintoma vai ser identificado uma hipotiroidismo, uma diabetes, uma hipertensão, né? Então ali se desenvolveu uma patologia, uma doença. O que a medicina alopática vai fazer? Ela vai fazer um tratamento sintomático dessa doença, né? O que a medicina pode fazer? Dar uma medicação que vai fazer com que trate essa doença. Se é para pressão, uma medicação para pressão. Se é para hipotiroidismo, uma medicação, um hormônio lá que vai suprir a carência desse hormônio para tireoide. Daí tem vários, né? Porque tem o laboratório aí, o Puran, né? Tem várias medicações aí que vai suprir essa carência. Para pressão arterial e hipertensão, vai tomar medicação para pressão, né? Só que o que é a causa da doença? O que causa a doença? Esse é o fator que a gente quer conversar hoje. Um processo do adoecer não é de hoje para amanhã. Vou dar um exemplo para quem está nos assistindo aí. Obrigado aí os colegas que entraram, né? Mandaram até um joinha. Eu vou dar um exemplo, tá? Você está passando, você começa a ter os teus pés gelados, você começa a ter um frio um pouco além do padrão convencional. Você começa a ter um comportamento assim, mais de letargia, mais indisposição, a mente quer fazer, mas o corpo não obedece, começa a diminuir o metabolismo, aumentar o peso. Aí você chega no médico e fala isso, ele fala assim, vou fazer um pedido de tiroidina e tiroxina, que é aquele exame hormonal, tá? E TSH, T3, T4. Ele pede, deu ali no limite a sua taxa hormonal, né? No limitrofe, né? De leitura. O que é o limitrofe? Não está fora do padrão, mas está no limite. Aí o médico fala assim para você, não, tá tudo bem, pode ficar tranquilo que você não é um paciente que precisa de um tratamento para supressão aí, suprimir aí a carência hormonal ainda, mas daqui 6 meses você volta aqui. Mas qual que era o sintoma que você estava tendo? Os pés muito frios, aumentando de peso, diminuiu aquela disposição, né? Um pouco de depressão, de letargia. Você, com certeza, você está entrando num pré-sintomático de hipotiroidismo. E como que você pode, dentro da visão terapêutica, como que você pode verificar, fazer o teste para saber se você está tendo uma hipotiroidismo. O que é hipotiroidismo? E tudo que é hipo é
falta. Tudo que é hiper é excesso. Então seria a falta do hormônio, né? Como o teu exame deu no limite, o que, que você vai fazer? Eu vou dar uma sugestão bem legal aqui, tá, pessoal? Você vai pegar um termômetro, mas não pode ser aqueles termômetros de temperatura à distância, não. Tem que ser um termômetro daqueles de axilar mesmo. Pode ser digital ou pode ser de mercúrio. Quando você acordar de manhã cedo, se acordou, você vai colocar o termômetro embaixo do braço, na axila, e vai permanecer pelo tempo recomendado ali, né? De 3 a 5 minutos. E vai medir, vai marcar essa taxa de temperatura. Então vamos supor lá, um exemplo, vamos supor lá que deu 36 graus lá, centígrado. Tá, você vai marcar. Segundo dia, você faz a hora que você acordar, você não pode ter levantado. Você faz essa taxa hormonal de novo, de temperatura. Vai aparecer 36,5. E assim subsequente durante 5 dias. No quinto dia, e anotando, você faz essa taxa hormonal. E daí você soma ela e divide por 5 para ver a média de 5 dias. Se der abaixo de 36,5 centígrados, você é um sério candidato a ter um hipotireoidismo. Isso é a visão terapêutica. A medicina fala assim, isso aí é loucura, não existe. Não, existe. A temperatura do nosso corpo, ela está estritamente ligada com o nosso metabolismo, certo? O metabolismo, um carro acelerado vai aquecer, um carro menos acelerado tende a manter uma temperatura diferente. Então, é o metabolismo. Se der 36,5 graus, você está dentro de um padrão legal. Se der abaixo de 36,5, somando 5 e dividido por 5, vai mostrar que a tua tireoide não está funcionando mais como deveria. Aí você é um pré-candidato, né? Um assintomático de um hipotireoidismo. Legal, né? Olha que teste fácil. Vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Você não vê. Isso é conseguir entender o nosso corpo, fazer com que... Agora eu vou ensinar algo para vocês, depois vocês podem procurar um profissional para vocês entenderem. Bom, vamos supor que a sua temperatura então deu um pré-sintomático aí, um pré-assintomático de hipotireoidismo, né? Que é o bócio ali e tal. Aí o que você entende por isso? Você vai no médico, o médico fala assim, não, ainda daqui 6 meses você volta, né? Porque daí você voltou, vai estar, o exame passou do limitrofe e ele vai te dar um hormônio para você tomar em jejum. Mas não precisa acontecer isso. Não precisa. Por que você esperar desenvolver uma doença para daí você tomar hormônio? Fala para mim. Então o que você vai fazer? A gente tem que entender o que faz uma tireoide funcionar. São alguns elementos básicos, pessoal. Básico. A tireoide, ela para de funcionar, primeiro, em decorrência da falta de selênio. É um mineral, selênio. Você encontra aí em vários alimentos aí o selênio, né? O selênio você pode mandar manipular também, tomar 200 microgramas. Falta do selênio. Segundo ponto, a tireoide para de funcionar ou diminui a função por carência de iodo, certo? Iodo. Né? Aí você vai mandar manipular, ou você vai ingerir aí o Fucus vesiliciosa, aí, que é uma planta marinha que tem muito iodo, vem do mar, tem muito iodo. Você pode optar por um natural, né? Se implanta mesmo, um fitoterápico, que é uma alga, né? O Fucus vesiliciosa, que tem iodo. Ou você pode pegar e mandar manipular o selênio junto com o iodo, certo? Você manipula lá selênio, 200 microgramas, lá um iodo, por exemplo, lá 40 microgramas, né, de acordo com a carência de cada um, ou a alga Fucus vesiliciosa. Esses dois minerais aí, eles fazem com que a tireoide sua vai voltar a funcionar. E tem mais um aminoácido aí bastante legal, que é a tirosina. Tanto que às vezes a pessoa tem uma tireoide lenta, você passa tirosina 500 mg. Tirosina é um aminoácido que faz com que melhore a função
de aproveitamento aí da tireoide. E daí é legal, né, ingerir um iodo, um selênio também, mas tem que ser indicado por um profissional, tá? Não vão tomando também, pelo amor de Deus, porque às vezes você está achando também que você está com sintoma de hipo, e às vezes também você está com hipertiroidismo, com problema de diabetes, alguma coisa. Também não adianta, não estou recomendando para vocês ir lá e fazer. Eu estou ensinando vocês como que funciona para vocês buscar uma ajuda e saber como ser ajudado também, certo? Não estou aqui medicando ninguém, tem que passar por um profissional. Então a tirosina, ela é um aminoácido que ela vai fazer melhorar bastante, porque a tirosina ela também altera bastante o nível nosso de dopamina e endorfina também, as dopaminas ali, então por isso que tem que ir num profissional. Mas por outro lado ela faz a tireoide também dar um up aí na tireoide, faz ela dar uma acordada, né? E é um aminoácido. Só que daí tem as contraindicações também, que não pode ser tomado junto com esses inibidores aí, essas medicações controladas aí para depressão, né? Aí tem várias aí, que a gente sabe, os inibidores de ISRR e os inibidores aí MAO, né? MAO, que é o monoxidase lá, tá? Então, assim, se toma medicação controlada, tarja preta aí para depressão, não pode tomar a tirosina, né? É um aminoácido, mas ele vai interferir, ele vai fazer ali uma interação medicamentosa, então tudo tem que ser avaliado, tá bom? Vamos lá, voltando a falar da tireoide, então, viu como tá fácil fazer um controle aí da tireoide de uma forma natural, né? Lógico que não dispensa um exame, mas porém dentro do contexto que eu falei, tá bom? Se a pessoa tem um problema aí de tomar hormônio para tireoide, aí ela tem que fazer uma alimentação mesmo, voltada para, por exemplo, o Dr. Pedro, o que eu não quero mandar manipular um selênio na alimentação. A alimentação é assim, você vai comer 3 castanhas do Pará, né? Não pode passar disso, de 1 a 3. Castanha do Pará tem muito selênio, né? 3 castanhas do Pará vai dar o limite de selênio diário para uma pessoa da carência. Então de 1 a 3. Na média a gente recomenda 2 aí castanhas e mais o Fucus vesilicosus aí. Então, e sem contar que a tireoide dá um problema aí também de depressão aí na pessoa. Esse vídeo aí eu fiz para mostrar sobre esses fatores, carências aí, ou então assintomático aí, de um hipotireoidismo. Porém, como eu falei no início, as doenças têm que ser tratadas, a saúde tem que ser tratada? Uma pergunta. Não, tem que tratar a saúde, não tem que tratar a doença. Doença, para quem trata a doença é aquelas pessoas que não cuidam da saúde. Daí elas vão tratar a doença. Quem cuida da saúde trata a saúde, não trata a doença. Ok? Então, eu dei um exemplo hoje da tireoide. O próximo vídeo eu vou falar sobre a hipertensão, o outro eu vou falar sobre o diabetes, o outro eu vou falar sobre os problemas aí de pele, os transtornos. Cada dia eu vou falar sobre um sistema aí respiratório. Hoje eu falei sobre a tireoide. Isso aí é bem prático e bem fácil fazer esse teste. Ok? Obrigado aí para quem entrou, né? Quem está assistindo. Tô tudo aqui de máscara e de gorro, né? Para proteger aí os calores que saem pelo couro cabeludo aí. São as nossas energia vital, nossa ATP. Então, agora cubram bem a cabeça para manter o corpo aquecido, que vai gastar menos energia. Ok, pessoal? Obrigado aí a todos.